Vamos ouvir a palavra? Eu estou ansioso para pregar, hein? Hoje faz tempo que eu não estou ansioso para pregar. Tem dia que eu não tenho ansiedade, mas hoje eu estou. Deus deu essa palavra ontem. E eu queria ministrar ao seu coração a palavra de Deus. Amém? Você quer ouvir? Fui dormir quase 2 horas da manhã, mas consegui. Deus falou ao meu coração. Você sabe que nós... Está comigo aí já não? Nós somos muito bons para entrar, mas somos péssimos para sair. A gente sabe começar uma amizade, mas não sabe terminar uma amizade. A gente sabe começar um namoro, mas não sabe terminar o namoro. Sabemos casar. E casamento não deveria terminar nunca. Mas já que tem que terminar, deveríamos até ter um pouco de hombridade para terminar e saber terminar. Sabemos entrar na igreja, mas não sabemos sair da igreja. Sabemos entrar nas empresas, mas não sabemos sair das empresas. Sabe por quê? Porque nós somos românticos. O brasileiro, mais que qualquer outro povo, é romântico. Então, quando as coisas estão bem, a gente tem muita estrutura. Mas quando as coisas não estão bem, a gente não tem estrutura basicamente nenhuma. E, portanto, que basicamente os finais sempre são trágicos. Mas nem sempre o final precisaria ser trágico. O final simplesmente diz que uma estação acabou e vai começar outra. Mas para nós, terminar uma coisa sempre é traumático. Parece que o término sempre é uma desgraça. Mas por que o término tem que ser uma desgraça? Por que o término não poderia ser simplesmente a mudança de uma fase, a mudança de um ciclo, um novo patamar? Mas nós nunca sabemos terminar absolutamente nada. Eu quero ler um texto que Deus falou muito comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 19. E eu preciso muito da sua atenção para que essa palavra chegue ao seu coração. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Você pode curvar sua cabeça um instante? Senhor, fala conosco. A gente está vivendo um dia de domingo atípico, é domingo de eleição, há uma ansiedade na nação para saber quem será o novo presidente da República a partir de 1º de janeiro. Aqui no estado de São Paulo ainda também há uma indecisão com relação ao novo governador. Mas nós queremos tirar o nosso coração da ansiedade do resultado das eleições, tirar o nosso coração da ansiedade de amanhã, para ouvir quem manda, para ouvir quem pode, para ouvir quem tem. E nós queremos te ouvir agora, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito lindo, porque João está dizendo o seguinte: que quem não permanece conosco, nunca foi nosso. Abra bem seu ouvido para o que eu vou ministrar aqui hoje. É uma palavra de confronto e de alinhamento. Preste bem atenção. Existem pessoas que podem se afastar de você. Existem pessoas que ao longo da sua caminhada vão se afastar de você. E quando essas pessoas se afastarem de você, deixe-as ir. Deixe-as ir. Eu vou repetir novamente. Quando as pessoas se afastarem de você, deixe-as ir. Deixe-as ir. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. João está dizendo, eles saíram do nosso meio, mas na realidade, eles nunca foram dos nossos. Porque se fossem nossos, eles teriam permanecido conosco. E de fato, João diz, por terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Deus não te fez para implorar para que alguém fique com você. Deus não te fez para implorar que alguém te ame. Deus não te fez para você implorar para que as pessoas se preocupem com você.
Deus não te fez para você implorar para que alguém se apegue a você, para que alguém ligue para você, para que alguém se importe com você. E eu repito, quando alguém se afastar de você, deixe ir. Por mais que doa, por mais que faça falta, deixe ir. Eu quero dizer, desliga o telefone, sai da internet, larga o celular. Mas quando alguém se afastar de você, deixe ir. Deixe ir. Não importa quão maravilhosa essa pessoa é. Não importa quão atraído por ela você é. Não importa quanto você ajudou essa pessoa. E nem quanto essa pessoa te ajudou. Não importa quantos talentos essa pessoa tem. E nem importa as aptidões, os acessos que ela tem. Não importa se essa pessoa te ajudou há 20 anos atrás. Não importa qual a situação. Se ela quer se afastar de você, deixa ir. Deixa ir. Porque o seu destino, preste atenção, o seu destino não está amarrado a ninguém que te deixou. O seu destino não está conectado às pessoas que se afastaram de você. O seu destino, o seu futuro, não está preso a quem foi embora. E quando você tenta segurar alguém que quer te deixar, você abre mão de um projeto de Deus para a sua vida, para colocar pessoas que não têm nada a ver com você, para sustentar a história que você acha que é a certa. Eu repito para você, quando quiserem te deixar, não insista, deixem ir. Há um texto bíblico, em Ruth, capítulo 1, versículo 14. Elas então começaram a chorar alto, de novo, depois que Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Vou contar um pouquinho a história para você. Essa história é a história de Noemi, uma mulher casada com Elimeleque, moravam em Israel, mas de repente Israel passa por uma crise, uma instabilidade, e Elimeleque toma uma decisão de sair de Israel e tentar a vida em Moabe. Elimeleque e Noemi têm 2 filhos homens, Malom e Quilion. E lá em Moabe, eles se casam. Um casa com Orfa e outro casa com a Ruth, que inclusive leva o nome do livro. A questão é que depois que eles saem de Israel e vão morar em Moabe, começa uma série de tragédias. A primeira delas é que Noemi fica viúva, Elimeleque morre. A segunda é que os 2 filhos de Ruth, os 2 filhos de Noemi morrem. O Malom e o Quilion morrem. Agora há uma viúva com 2 noras, numa sociedade machista, sem nenhuma perspectiva de dinheiro, e as noras são novas, não têm filhos. E agora a Noemi, a sogra, olha para as noras e diz: eu vou liberar vocês, podem ir embora. Orfa, uma das noras, toma a decisão de dar tchau para Noemi. Ela chora, mas ela toma a decisão de sair da vida de Noemi e ir embora. Ruth declara fidelidade e fica. É importante entender que as pessoas que deixam você, elas deixam porque elas não estão mais ligadas a você. As pessoas que deixam você, elas deixam, e tentar manter essas pessoas que não estão mais ligadas a você, é tentar ser pegajoso, é tentar se esforçar para agradar, é tentar ficar se anulando, é tentar abrir mão de valores, de princípios, para manter pessoas que não estão conectadas mais à minha vida, mas eu as quero a qualquer preço, a qualquer custo. Só que você jamais vai fazer alguém ficar na sua vida, quando essa pessoa quer deixar você. Por mais que você se esforce, você vai pagar um preço tremendo e você não vai manter. Quando Orfa deixa a sogra, ela vai embora, não significa que Orfa era uma má nora. Significa apenas que a parte da história de Orfa na vida da sogra Noemi, a vida havia acabado. Nem todas as pessoas que vão passar pela sua vida
ficarão com você para sempre. Nem todas as pessoas que vão passar por você escreverão a história inteira com você. Algumas pessoas ficarão com você por uma temporada, por uma fase. E você tem que aprender quando a história das pessoas termina na sua história. Você tem que aprender quando a história em empresas termina. Você tem que aprender que quando a história de amizades termina. Quando Orfa deixa Noemi, não significa que Orfa era uma endemoniada, que Orfa era insensível. Simplesmente a história de Orfa com Noemi acabou. Acabou. E você tem que saber, quando parte da história de alguém na sua vida acaba. Você tem que saber, quando parte da história de alguém na sua vida acaba, para você não tentar ressuscitar o que morreu. E para você não tentar ressuscitar o que o próprio Deus terminou. Tem muitas histórias que Deus termina. E nós tentamos ressuscitar. Você quer um outro exemplo? Davi. Eu vou ler para você um texto, um dos textos mais lindos da Bíblia. Uma história linda, de alguém que sabe deixar ir. Você sabe que um dia, Davi não foi para a batalha. Quem está comigo? Fala, eu estou, pastor. Davi não foi para a batalha. Ele não foi, porque ele achava que a batalha estava ganha. Nós caímos quando achamos que as batalhas estão ganhas. Ele fica em casa. Ele manda o general para a guerra, o Joabe com o general, porque a batalha era, o inimigo era fraco, então eu não preciso ir. Davi nunca tinha dispensado uma guerra, nunca, mas agora ele dispensou. Ele dispensa a guerra e ele fica em casa, e ele vai para a varanda, ele vê Betseba tomando banho. Quando ele vê Betseba tomando banho, era para ele estar na guerra, ele está em casa. Toda vez que é para você estar num lugar e estar em outro, você cai. Ele está em casa. Ele vê a mulher tomando banho, ele tem uma atração física por ela, manda trazer. Ele não queria casar com ela, ele não queria nada com ela, ele só queria sexo. Ele tem uma noite de prazer com ela. E aquela noite ela engravida. Betseba engravida. Quando ele fica sabendo que ela está grávida, por permissão de Deus, ele fica doido, dizendo, vai ser um escândalo se as pessoas descobrirem o que eu fiz. Traz o marido dela da guerra, o marido dela, o Urias, está lá na guerra. Traz o marido dela para cá, vamos preparar um ambiente para ele ter relações com ela. E aí, esse vexame eu não vou passar. Vão descobrir que o filho é dele, ele vai imaginar que o filho é dele e eu resolvi meu problema. Mas quando Urias vem da batalha, Urias fala, eu não vou ter relações com a minha mulher, não é justo. Para que eu vou ter prazer com a minha mulher e os meus companheiros estão lá no exército? Para que eu vou ter prazer com a minha mulher se os meus amigos soldados estão se matando na guerra? Eu não vou me deitar com ela. E Davi começa a entrar em medo, em crise, dizendo, se ele não se deitar com ela, a barriga vai começar a crescer, e todos vão descobrir que fui eu. E aí o que Davi faz? Davi chama Joabe e diz, Joabe, pega Urias, marido de Betseba, e coloca ele no lugar mais vulnerável da batalha, nós temos que matar esse camarada. Eles pegam Urias e põem ele onde o inimigo era mais forte. E na hora que o inimigo vem, o exército recua e Urias fica sozinho e ele morre. Davi acha que está tudo certo. Davi acha que está tudo bem. Ele traz Betseba para casa, a barriga começa a crescer e está tudo bem. Aí o profeta Natan entra. O profeta Natan entra no palácio e diz, olha, Deus viu o que você fez. Deus sabe o que você fez. E por saber o que você fez, essa criança vai morrer. Deus vai tirar a criança, Deus vai te perdoar, mas o preço é a morte da criança. E eu quero ler o texto da reação de Davi, quando ele fica sabendo disso. Vamos lá, 2 Samuel 12:15. Depois que Natã foi para casa, saiu de Davi, o Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias. Olha que interessante, a mulher de Urias já era mulher de Davi, mas Deus não chama de mulher de Davi, Deus chama ela de mulher de Urias. O marido já estava morto. Punho 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos.
Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Olha a reação surpreendente de Davi. Então, Davi levantou-se do chão, ele estava no chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando do palácio, pediu para que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva ainda, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Essa reação de Davi, ela é fenomenal. Enquanto a criança está viva, doente, ele chora, ele veste roupa pano de saco, ele come, ele não come, ele deita no chão, ele está quase em depressão. Mas quando a criança morre, ele levanta, toma banho, passa perfume, vai adorar a Deus e pede comida. Os servos dizem: se quando a criança estava doente, ele quase morreu de depressão, agora sabendo que ela morreu, ele vai se suicidar. E ele não morre. Sabe por quê? Porque Davi sabia quando acaba. Você tem que saber quando acabou. Você tem que saber quando você precisa chorar, jejuar, se derramar, implorar. Mas você tem que saber a hora que acaba. Você tem que tomar um banho, passar um perfume, adorar a Deus, comer, e a vida tem que seguir. Você tem que saber quando a história acaba. Você tem que saber quando a criança já acabou. Você tem que saber quando é hora de enterrar a criança. Você tem que saber que tem hora que o bebê está morto, e agora eu tenho que lavar o rosto e tentar ter outro bebê, ou tentar avançar. Você tem que saber, oh meu Deus, Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Você tem que entender que nada acontece por acaso. Se acabou, se te deixaram, não foi um acidente. Se acabou, se te abandonaram, não foi um acidente. Se você tentou fazer dar certo e não deu, se você tentou fazer dar certo e não deu, não foi um acidente. Aceite como vontade de Deus. Mas entenda as histórias que terminam. Pare de insistir para ficar quem quer te deixar. Pare. Porque você não vive de homem, você vive de promessa. Você não vive do quanto as pessoas têm caridade ou não. Pare de mendigar afeto, pare de mendigar amor, pare de mendigar atenção, pare de se portar como um coitado. Se não querem estar com você, que vão embora. Se não querem estar com você, que te deixem. Se não querem te amar, que não amem. Se não querem andar com você, que não andem. Se não querem te dar atenção, não, que não deem. Porque a tua suficiência não está em quem fica, mas está em quem te fez. Você é sustentado do alto, você é sustentado por Ele. É Ele o autor e consumador da sua fé. Aprenda quando é dia de mandar a tua órfã embora, e não é porque ela é ruim. Aprenda que a história dela acabou na sua vida. Aprenda quando é hora de enterrar a criança e entender que acabou. É hora de parar de falar disso, é hora de parar de pensar nisso, é hora de parar de tentar ressuscitar o que Deus já matou e seguir a minha vida. É hora de deixar. Há um outro texto que eu acho lindo para nós orarmos. Em Gênesis 13, 14,
Olha esse texto, presta atenção aqui, você está comigo? Disse o Senhor a Abraão, vírgula, depois que Ló separou-se dele. Deus só disse a promessa para Abraão depois que Ló foi embora. Quem são os Lós que tem que ir para Deus começar a falar com você? Quer ver a promessa? Ó, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste, põe o 15. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Põe 17. Percorra essa terra do alto baixo, de lado a outro, porque eu darei a você. Mas você tem que lembrar que a promessa só chegou depois que Ló foi embora. Tem gente querendo te deixar e você não deixa aí. E Deus está esperando você simplesmente parar de insistir para ela ficar, para Ele dar o que Ele tem para você. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, as coisas certas vão começar a acontecer. Quando as pessoas erradas começarem a sair da sua fonte de alimentação, as coisas certas vão começar a acontecer. A separação de Ló e Abraão foi necessária. Não caminhe com gente que Deus não mandou você caminhar. Não faça aliança. Então quando estiver te deixando, deixe ir. Tem momentos que é preciso se separar. É dolorido, é doloroso, é doído. Mas deixe ir. Deixe ir. Deixe partir. Aprenda. Aprenda que para entrar numa nova empresa, você vai ter que sair de uma. Aprenda. Aprenda a parar de ter viúvos. Aprenda, por mais doloroso que seja, as separações são necessárias. E quando as pessoas erradas saírem, algo vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. E aqui eu quero concluir. Existe um dom. Um dom. O dom de dizer adeus. Quando a gente diz adeus a alguém, não significa que a gente é ruim, e nem que a gente é mau, e nem que a gente não tem coração. Quando você diz adeus a alguém, significa que você teme a Deus. Significa que se alguém está me deixando, essa pessoa não vai interferir no meu propósito. E por temer a Deus, eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu não preciso que ninguém fique para que eu cresça.
Eu não preciso que ninguém fique para que eu desenvolva. Olhe para esse microfone aqui na minha mão. Estão vendo esse microfone aqui? Sim ou não? Esse microfone está na minha mão porque eu estou fazendo o que com ele? Eu estou segurando ele. Se eu abrir as minhas mãos, o que acontece com ele? Se eu abrir minha mão, o que acontece com ele? Ele cai. Se eu abrir a minha mão e ele fica aqui, ele só fica aqui por um milagre, não é? Só um milagre. Porque qualquer outra razão fora o milagre, o que vai acontecer com o microfone? Vai cair. Mantenha na sua vida só quem fica quando você está com as mãos abertas. Mantenha na sua vida só quem fica. Abra as mãos hoje e veja quem fica. Quem não fica, deixa embora. Só deixa ficar pessoas que você não precisa segurar. Porque quando você abrir as mãos e ela ficar, é porque é milagre. É provisão de Deus para a sua vida. Se todos que convivem com você porque você segura, é hora de você começar a abrir a mão e começar a deixar cair. E só vai ficar quem for milagre, quem for provisão, quem for cuidado, quem for promessa. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante.